Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Jeremias 1. Vamos começar lendo do 5 a seguir, alguns versículos. E o 5 começa falando assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor meu Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas que és um menino, porque a todos quanto eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai começar falando, aqui do chamado de Jeremias. A palavra do Senhor, vai falar que Jeremias, ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Então, se Jeremias, ele era filho de sacerdote, Jeremias também, era sacerdote. E a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor chamou, Jeremias, ele se sentiu incapaz. Ele não achou que ele tinha capacidade, de cumprir aquele chamado ali que o Senhor tinha chamado. E assim acontece, nas nossas vidas. Muitas vezes o Senhor nos chama, O Senhor nos chama com um propósito e nos achamos, incapazes aqui, assim como Jeremias. E, irmãos, não é fácil, eu entendo aqui, a Jeremias, porque quando nós nos sentimos, incapazes, de cumprir o chamado do Senhor, nos amedrontamos. E é normal, porque somos ser humano. Eu entendo aqui a Jeremias, porque eu me identifico aqui muito, com Jeremias. Por quê? Eu sou tímida, e o Senhor, quando o Senhor colocou o desejo, no meu coração de estar ministrando a palavra estar ministrando a palavra do Senhor, eu fiquei meio como que Jeremias. Senhor, eu não sei falar, eu não tenho, tanta sabedoria para ministrar a tua palavra, para falar da tua palavra. Mas aqui, irmãos, o Senhor está falando, que Ele nos conhece já desde o ventre. Então, será que quando o Senhor, colocou o desejo, no meu e no teu coração, Ele não já sabia que nós nos sentíamos incapazes, ou que muitas vezes, era tímido, não consegue falar em público, como é o meu caso? E aí, o que acontece? O Senhor falou: Não, mas eu te chamei, e onde eu te mandar, você irá. Mesmo que você não queira, eu te chamei, você vai. E o que eu mandar você falar, ainda que você não queira, você vai falar. E a palavra do Senhor ainda fala mais, Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E muitas vezes, quando a gente vê, o Senhor nos manda, falar algo a alguém, ou o Senhor nos manda, ministrar, a palavra dele em determinado lugar, com determinadas pessoas que muitas vezes, são pessoas assim que têm uma trajetória assim longa, no Evangelho do Senhor, que sabe ministrar bem, manejar bem as palavras, falar muito bem, da palavra do Senhor. Nos amedrontamos. Por quê? Porque nos sentimos incapazes, e muitas vezes somos mesmo, não temos tanto conhecimento, digamos assim. E aí o Senhor está falando: não temas, vai, se eu te mandei, não importa quem tá, não importa se como é que fala, se tem um nome, digamos assim, um nome conhecido, se é uma pessoa muito usada pelo Senhor, uma pessoa muito conhecida, não importa. Se o Senhor te chamou e o Senhor te mandou, vai, não temas, vai, faça como o Senhor te mandou. E o Senhor ainda fala mais, que Ele é quem coloca as palavras dele na nossa boca.
E nesse dia o Senhor fala, né, com a nossa vida. Eu sei que você não é capaz. Por quê? Porque eu te conheço desde o ventre. Antes de você nascer, eu já te conheci. Então, eu sei que você se sente incapaz e eu sei que você nem é capaz mesmo. Mas quem te capacita sou eu. A palavra do Senhor é quem fala que Ele é quem nos capacita e que Ele é quem coloca, né, as palavras dele na nossa boca. E qual é a nossa parte? A nossa parte é orar, a nossa parte é buscar, a nossa parte é jejuar, a nossa parte é estudar a palavra do Senhor. Porque quando fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele. Muitas vezes pegamos a palavra do Senhor, lemos, não entendemos nada. Mas o Senhor, quando Ele manda você fazer algo, ou quando Ele te designou, né, te designou para algo, é Ele quem te capacita, é Ele quem põe as palavras na sua boca. Não temas, se o Senhor está falando, né? Não temas, nós não devemos temer. E é fácil falar, né? O difícil é colocar em prática ali na hora. Muitas vezes ali trememos mesmo, né, na base, mas quando o Senhor nos chama, nós não temos para onde correr. Até porque a palavra do Senhor, né, nos deixa assim bem claro, né, que aquele que é chamado, né, ele não tem escolha. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, você não tem escolha. Você é escolha do Senhor. E se o Senhor te chamou é porque, ainda que você se sinta incapaz, o Senhor sabe que você é capaz. Por quê? Porque quem te capacita é Ele. Essa capacitação não vem de você, mas vem do Senhor. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, no 17 vai falar: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e fala-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Então o Senhor ainda fala mais, né, conosco, para que nós, né, venhamos cingir os nossos lombos e nos levantar e falar tudo quanto o Senhor nos mandar. E o Senhor ainda fala mais: não te espante, não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Então quando o Senhor fala, cinge os teus lombos, tenha coragem. Deixa Deus te usar. Faça a sua parte. Ore, busque, jejum, estude a palavra do Senhor. Busque do Senhor. E vai, não temas quem estiver. Não temas quem estiver ali. Se o Senhor mandou, você vai, você fala e faz tudo quanto o Senhor te mandou. Porque o Senhor está falando, né? Para que nós não venhamos, né, nos intimidar diante, né, de pessoas quando o Senhor nos mandar, né, para que o Senhor, Ele não venha nos envergonhar diante deles. Então, irmão, se o Senhor te chamou, não temas não, vai no nome do Senhor, vai confiando no Senhor, vai na força do Senhor, porque o Senhor mesmo é quem falou, né, que Ele é quem te capacita e que é Ele quem põe as palavras na tua boca, ainda que você esteja com medo, mas vai e faça como o Senhor mandou, para que você não venha ficar envergonhado. E aqui, irmãos, no 18 e no 19 vai falar assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, se o Senhor te mandou, você vai, não importa, né? Para quem é a palavra que o Senhor mandou você entregar, vai e entrega, ainda que seja pessoas, né, de nome, né, de nome conhecido, ainda que seja pessoas, como é que fala, ainda que seja pessoas com um título, né, vamos falar assim, maior, ainda que seja pessoas que estejam acima de você, aqui na terra, né? Não temas, porque o Senhor está falando.
que o Senhor é quem te capacita, que o Senhor é quem te manda e que o Senhor garante. E a palavra do Senhor ainda vai falar mais, né? Que aquilo que o Senhor te mandar falar, muitas vezes, né, vai incomodar. Muitas vezes o Senhor vai te mandar falar coisa que vai tocar na ferida ali. Que tem muitos ali que estão, né, digamos assim, escondidos atrás de títulos. Às vezes, né, um exemplo aqui, às vezes é um grande pastor, um grande pregador da palavra do Senhor, mas muitas vezes está em pecado ali, com pecado ali encoberto. E o Senhor vai e te usa com uma palavra que afronta ali. Então vai gostar? Não vai gostar da sua palavra. Mas o Senhor está falando aqui que eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque você está indo ali, é no nome do Senhor, não é pelo seu querer, não é pela sua vontade, não é pela sua força, mas é pela força do Senhor. E tudo quanto o Senhor te mandar falar, não importa se é grandão, não importa se o título seja lá de que for, não importa. Vai e faça tudo conforme o Senhor te mandou, porque a palavra do Senhor também vai falar que se você temer diante deles e não falar e não entregar o que o Senhor mandar, o Senhor mesmo é quem vai te envergonhar ali diante deles. Então faça como o Senhor te mandou, porque o Senhor está falando, quando você faz como eu te mando, ainda que eles pelejem, né, contra ti, eles não vão prevalecer, porque você vai estar debaixo ali, né, de uma ordem do Senhor. Você está debaixo ali de obediência, e quando você está debaixo de uma obediência, de uma ordem do Senhor, o Senhor está falando que Ele é quem te livra de todo levante, de todos que se levantar contra você e contra a sua vida. Não vai prevalecer, porque maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te enviou, maior é aquele que colocou as palavras na sua boca para você falar. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para me compartilhar com os irmãos nesse dia, que nós devemos, né, obedecer a voz do Senhor, obedecer tudo quanto o Senhor nos mandar, né, fazer, ainda que estejamos com medo, ainda que tememos, porque somos ser humano, mas nós devemos nos lembrar que estamos indo, né, ali em obediência ao Senhor. E que se o Senhor chamou, se o Senhor mandou, né, o Senhor é quem se responsabiliza pela minha e pela tua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, Senhor. O Senhor é o Deus que revela a tua palavra, Senhor. E desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, Pai, o Senhor venha já enviar ela, Pai, ao endereço certo. E onde essa palavra chegar, o Senhor entra com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, Pai. Ô Senhor, que nós venhamos, Pai, a cada dia obedecer a tua voz, Pai, que a cada dia nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, Pai, de tudo que fazemos que não te agrada, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia a ser pessoas melhores, Senhor, diante do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha nos ensinar a ser fiel, Pai, a obedecer a tua voz, a tua palavra, Senhor. Andar em santidade, em retidão para com o Senhor Jesus. E desde já, Pai, também te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.